Gente, estava brincando aqui com meu colega aqui, o tabelião lá de Goiânia. Outro dia chegou um casal lá em Goiânia, lá de viagem, queria saber onde é que dá para fazer uma ata notarial. Pergunta lá no Poço Piranga que sabe. Bom, gente, primeiro gostaria de agradecer a presença de todos aqui, em especial a doutora Evelyn, por ter me convidado a participar do bate-papo. Realmente é muito importante, isso aproxima, né, tanto os advogados, os direitos e os cidadãos para conhecer as atividades notariais e as possibilidades de atividades que o tabelião oferece, que podem ser muito úteis para o dia a dia nosso, né? Eu vou falar aqui o tema que me foi proposto e fazer um link, até principalmente a palestra anterior da Carolina, da importância da questão da regularização fundiária. O Brasil, infelizmente, não tem uma cultura de gestão da propriedade, tanto das áreas rurais quanto da área urbana. Infelizmente, hoje a gente pode considerar que o Brasil, metade dele está fora da formalidade registral, em que pese muitas fraudes que ocorrem. A gente, se somar fazer um estudo, somar as propriedades existentes em alguns cartórios aí, você vai chegar a encontrar dois Brasis, por questões de escrituras e registros irregulares. Você quer tocar o microfone? Alô? Isso aqui é o som aqui? É a pilha. Alô? 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 Bom, Eu deixei cair o microfone do Pedro aí falar. não tem problema não. Posso falar sem microfone. Se as pessoas escutarem bem aí no fundo. Tá escutando bem aí? Bom, aí dentro dessa questão da deficiência de formalidades de propriedades no Brasil, o Michel Temer, como presidente, encomendou os estudos de elaboração de uma medida provisória, que depois foi convertida em lei, a Lei 3.465 de 2017. Realmente, ela é um marco regulatório para a regularização fundiária no Brasil. Ela foi uma legislação bem pensada do ponto de vista técnico e legislativo, com o intuito de desburocratizar cada vez mais a regularização de propriedades, seja no âmbito rural quanto no âmbito municipal. Daí eu me propus a vir aqui para apresentar para vocês uma ideia que eu desenvolvi e a criação do Instituto Reurbanizar, que tem como proposta o desenvolvimento de regularizações fundiárias. Bom, então, o contexto urbano no Brasil. Eu vou me limitar aqui à discussão da situação urbana no Brasil. Sabemos que tem as áreas rurais, as áreas urbanas, mas hoje quase 80% da população brasileira vive nos centros urbanos. E onde a gente está mais próximo e percebe que a questão da irregularidade fundiária prejudique muito, né, o Down no Brasil, né? Doing Business, né, que é estudado e elaborado em relatório pelo Banco Mundial. Então, segundo dados governamentais, o Brasil possui mais de 50% dos imóveis urbanos com alguma irregularidade fundiária. São aproximadamente mais de 100 milhões de pessoas que vivem em imóveis ou assentamentos habitacionais urbanos irregulares ou com reduzida ou sem qualquer infraestrutura essencial. Sistemas de abastecimento de água, né, saneamento básico, soluções de drenagem, rede elétrica domiciliar e outros equipamentos urbanos ou comunitários. Só um exemplo, se eu frequento Caldas Novas há mais de 10 anos, recentemente estou residindo aqui em Caldas Novas e vou dizer para vocês que me impressionou muito o tamanho de Caldas Novas. A gente percebe que esse fato aqui é bem característico na cidade, né? A gente sabe que tem muitas ocupações urbanas
na região de Caldas Novas, que infelizmente tem muita precariedade em relação a alguns pontos aqui de infraestrutura urbana. Para tentar corrigir essa questão da irregularidade da ocupação urbana, foi elaborada essa lei, que foi uma conversão de uma medida provisória, em que se trouxe nela vários instrumentos jurídicos de possibilidade de regularização fundiária e a regularização de propriedades. Inclusive, uma delas é o uso campeão extrajudicial, a ser lavrada por ata notarial e depois ser peticionada junto ao registro de imóveis para verificar a possibilidade de regularização daquela propriedade. Então, o poder público, por si só, não tem a capacidade de enfrentar e resolver todos os problemas de irregularidade fundiária urbana no Brasil, na proporção que desejamos. Desse modo, em 2017, a Lei 13.465, que é a lei do REU, foi um novo marco legal de regularização fundiária urbana, e no Brasil desburocratizou os procedimentos. Antes, a única norma que tratava de alguns procedimentos de regularização fundiária era a lei do Minha Casa Minha Vida, que sofreu modificações através dessa lei 3.465 de 2017. E valorizou, que é um ponto importante, a participação da sociedade civil organizada na elaboração dos projetos de regularização fundiária. Então você está percebendo aí que está havendo um envolvimento do cidadão na participação, na sua efetiva participação como exercício de cidadania para a elaboração de projetos de regularização fundiária. Como já disse anteriormente, que é a ideia de você afastar cada vez mais o judiciário da solução de problemas do cotidiano do cidadão. A gente tentar, de uma forma administrativa e de forma mais eficaz, resolver os problemas que são apresentados na sociedade. Nessa ideia de participação ativa da sociedade, surgiu a proposta de criação do Instituto Reurbanizar. O que é a ideia do Instituto Reurbanizar? Ela é uma associação sem fins lucrativos que tem por objetivo promover o desenvolvimento urbano e social sustentável através da promoção de projetos de regularização fundiária, financiados pela própria comunidade beneficiada. O que acontece? A lei lá prevê duas situações de regularização fundiária pelo REURB. É o REURB-S e o REURB-E. O REURB-S é para a faixa de renda regulamentada por um decreto recente que varia ali de acordo com de 3 a 5 salários mínimos, renda familiar, para você caracterizar como de baixa renda, em que vai ter os benefícios de fazer o procedimento com isenção de custos e emolumentos necessários para o desenvolvimento do planejamento de regularização fundiária. E o REURB-E, que é o de interesse específico, que daí já envolve situações em que a ocupação irregular já foi realizada por pessoas de renda mais significativa, em que eles próprios vão fazer os investimentos necessários para o desenvolvimento dos planos de regularização, incluiria aí os projetos urbanísticos e projetos de regularização fundiária, que eu vou explicar depois para vocês como que funciona mais ou menos o processo de regularização através do pedido de REURB. Então, financiados pela própria comunidade beneficiada. E qual que foi a ideia que nós tivemos? O Instituto Reurbanizar, nesse caso, então, ele propõe ser um agente facilitador da regularização fundiária. Como que o Instituto vai se apresentar à comunidade ou ao grupo de pessoas que tem essa demanda para organizar e daí efetivar o processo de regularização fundiária? A ideia é que daí, como mobilização social, o Instituto Reurbanizar faz essa aproximação dos interessados, dos beneficiários que estão numa mesma situação de irregularidade dos assentamentos. Você pega aí, por exemplo, a gente tem casos no Brasil que uma cidade inteira, ninguém tem um título de propriedade registrado. Porque se você for pegar o histórico no cartório, muitas vezes é um município que desmembrou de outro, você vai pegar lá o histórico dos registros imobiliários lá na comarca anterior, são 3 fazendas que surgiu uma ocupação urbana, normalmente em Minas, ao redor de uma igreja, e aquela ocupação vai ocorrendo, tudo, e quando você tira a raiz das matrículas lá, para verificar a origem, são 3 fazendas muito antigas, que você não tem localização mais dos proprietários, dos herdeiros,
e aquela ocupação já se consolidou ao longo do tempo ali. Então tem cidades ali com 20 anos que só existe a posse. Então o negócio imobiliário na cidade é simplesmente papel aqui, papel para cá, não existe tabelionato, não existe nenhuma regularidade formal para a transferência da propriedade como exige a lei. Então a ideia daí do Instituto tentar identificar essas regiões, identificar essas comunidades, cadastrar os interessados e propor para elas que o Instituto exerça um papel de interlocução entre essa comunidade, o poder público municipal e o registrador de imóveis. Tem que haver um trabalho muito bom de conexão entre esses três entes para que o processo de REURB flua da melhor forma possível. Porque os agentes ali, a comunidade é quem requer e solicita a abertura do processo de regularização fundiária, junto à Prefeitura Municipal, que é o titular do processo administrativo. Esse processo administrativo ele tem um rito previsto na própria lei do REURB, em que ao final desse rito vai ser emitido um documento pela Prefeitura, caracterizando que aquela área passou por todo um processo de regularização fundiária, foram feitas as demarcações e as divisões dos lotes, identificando a propriedade e a posse de cada um dos beneficiários, para depois ser levado a registro e daí o registro expedir as matrículas individualizadas de cada ocupação, comprovado o tempo de ocupação. Então seria assim a ideia do Instituto ser um agente facilitador. Então o que fazer? O que a gente idealizou ali de esquema programático para desenvolver esse tipo de processo? Fazer um mapeamento dos parcelamentos urbanos informais, identificando a área deles, o número de ocupações, o número de famílias que ocupam aquela região. Depois faz a mobilização social, o cadastramento dos beneficiários, se vai encaixar no REURB-E ou no REURB-S. Você vai fazer daí então uma mobilização social, isso aí demanda a presença física lá nas regiões, a mobilização através de campanha publicitária, através de reuniões em Câmara Municipal, ou na igreja, ou em templo evangélico, para daí reunir as pessoas para a gente conseguir um número bom de interessados que tenham a mesma característica de situação, de irregularidade, para que daí a gente possa requerer isso de forma coletiva e mais eficaz, um plano de regularização fundiária daquela área. Daí o Instituto vai ter que fazer um estudo de viabilidade de elaboração desses projetos de regularização fundiária, onde nós vamos chegar no valor por metro quadrado do que seria o valor para a execução desse plano. No REURB-E, por exemplo, ou no REURB-S, dependendo da situação, se a Prefeitura não reconhecer determinada área como social, para você conseguir dar os benefícios previstos na lei em relação a custos e emolumentos, a gente tem que elaborar ali a ideia do Instituto é que ele seja um financiador também do projeto. Então, que as pessoas possam dali, através do Instituto, arrecadar, através de contribuições dos beneficiários, os valores para você programar no tempo a execução daquele projeto para ao final ele atingir o objetivo, que inclusive, dependendo do caso, ele vai ter que pagar também as custas e emolumentos do cartório para ter o título de propriedade em mãos. Daí através da associação desses beneficiários para o financiamento e custeio dos projetos de regularização fundiária e urbanística. Daí você, com toda essa situação organizada, você pega, daí a associação está legitimada através dos termos de associação junto ao Instituto, em que aquele Instituto vai requerer, junto ao órgão municipal, que é o titular do processo de regularização fundiária, a solicitação de abertura do procedimento de REURB. O procedimento de REURB consiste num requerimento a ser feito, no caso, se for dessa forma, o Instituto ele tem, de acordo com o artigo 14, inciso 2 da Lei 3.465, legitimidade para requerer em nome de seus beneficiários e daí prosseguir e acompanhar o processo até a ultimata, que seria através de uma emissão de certificação de regularidade fundiária a ser expedido por município para daí ser encaminhado ao registrador imobiliário para a abertura das matrículas imobiliárias. Feito o requerimento, o Instituto também vai fazer o acompanhamento do processo de REURB junto à Prefeitura Municipal, porque sabemos que muitos entes municipais
não possui estrutura, não possui pessoal e não possui o conhecimento técnico para execução e acompanhamento do processo administrativo. Então a ideia também do Instituto é fomentar esse conhecimento através de convênios, organizando cursos e eventos e palestras junto aos servidores, capacitando-os para a execução dos projetos de regularização fundiária. Depois, feita a conclusão, é encaminhado lá para o registro oficial de registro de imóveis, né, que expedirá os títulos de propriedade se o processo administrativo transcorrer da melhor forma possível, sem qualquer vício, sem qualquer ilegalidade. O oficial vai receber aquilo, vai fazer sua análise, vai fazer suas prenotações, os seus procedimentos internos, para daí, se tiver tudo ok, organizado, cada cidadão que participou, cada beneficiário possa receber o seu título definitivo de propriedade. Nós temos várias situações ali de instrumentos, inclusive a que eu já veio falar da uso campeão judicial, mas tem uma interessante que a lei traz, que é a legitimação fundiária, que é uma declaração feita pelo próprio Poder Público Municipal que reconhece que aquela área já é uma área estabelecida, ocupada há muitos anos, em que daí ela vai declarar que aquela área já tem aquela ocupação, já é uma ocupação urbana consolidada, e daí você vai ter uma propriedade, como se fosse um uso capião, que vai ter uma propriedade originária surgindo ali por uma declaração do Poder Público. Então você vai estar, não é como ocorre na uso campeão residencial, que não gera coisa julgada e também não dá baixa luz, hipotecas, outros impedimentos que existem na matrícula. No caso lá da legitimação fundiária, a matrícula vai sair originária, limpa de qualquer ônus e pendências que houver na matrícula anterior. Bom, qual que é o objetivo da regularização fundiária que essa lei propõe, né, e a execução desses projetos propõe? É garantir o direito social à moradia digna, garantir a efetividade da função social da propriedade, a inserção de novas unidades imobiliárias no mercado formal. Isso que até a Evelyn tinha me perguntado sobre o tema, né? Seria, no caso, uma ideia de gestão urbana. Acho que os próximos prefeitos aí, nas próximas administrações, vão ter que pensar isso. A gestão urbana para o município é muito importante. O município conhecer cada propriedade que existe dentro do seu perímetro urbano ou na área rural é importante. Você tem que ter um cadastro imobiliário muito próximo da realidade do que é o município, até mesmo para ele conseguir programar e direcionar as políticas públicas de investimento que tem que ser feito, tanto do ponto de vista de saneamento básico, do ponto de vista de transporte e organização social. E é importante esses processos de regularização fundiária porque dentro das obrigações previstas na lei, existem os compromissos que o município vai ter que arcar com a execução de futuros investimentos naquelas áreas que foram regularizadas. Como, logicamente, o município com a área regularizada, você está inserindo no mercado formal os imóveis, inserindo para a legalidade, o município então vai ter maior arrecadação, você vai ter uma amplitude maior de possibilidade de incidência do IPTU, do ITBI, inclusive até para o Estado também, no caso de ITCMD, né, que é o Imposto de Transmissão Após a Morte. Então, você está aí com a propriedade regularizada também, tem um incremento de novas guias de crédito, tem integração social e geração de emprego e renda, você traz a segurança jurídica da propriedade, garante o desenvolvimento urbano das cidades para o bem-estar de seus habitantes, garante o acesso aos direitos básicos, água potável, saneamento básico, transporte, energia, saúde, educação, lazer e outros, que são os compromissos que são firmados no plano de regularização fundiária. Garante a gestão eficiente e justa do território urbano e o poder público, né? Você tem planejamento urbano, uma justiça tributária e efetividade das funções sociais da cidade. Então, isso aí que é as principais impactos sociais que uma regularização fundiária pode trazer para uma região, para um município específico. Depois, até, se quiser, eu posso passar um vídeo ali, só retratando uma experiência de uma empresa parceira nossa de Belo Horizonte. No caso específico do vídeo, foi uma regularização fundiária feita, inclusive, até na lei anterior,
mas que conseguiram executar e com sucesso a entrega do título de propriedade para os cidadãos e demonstra mais ou menos o que seria, o que é na prática a execução desse planejamento que o Instituto se propõe. Lá no caso foi feito com investimento público mesmo. Aqui o Instituto propõe que a própria comunidade mesmo se organize, se financie e desenvolva os projetos para não ficar esperando a boa vontade do poder público para a solução de situações, né, de interesse dos próprios beneficiários. Então, eu deixei como reflexão o Hernando Polar, o livro dele está até esgotado, ele está para lançar agora uma nova edição, acho que já lançou, é um economista peruano, ele faz um estudo muito amplo na questão da regularização fundiária em vários países. Você tinha até citado ali o Peru, né, Carolina? Interessante que no Peru, eu gostei daquela situação, e o próprio tabelião já resolve a questão, não precisa passar no livro do registro imobiliário. Acho que seria uma ideia muito interessante de pensar isso futuramente. Não sei se vamos conseguir pensar, porque envolve muitos interesses aí, mas eu achei muito interessante. E no Peru, se você pegar um paralelo entre o custo de regularização fundiária ou até mesmo o custo para você formalizar a sua propriedade de uma transferência, por exemplo, simples, deixa eu pegar um comparativo que no Brasil a média gira em torno de $2.000, no Peru gira em torno ali dos $50, $60, o custo para você fazer a formalização de transferência de uma propriedade. Então, eu sei que tem vários cartorários aqui, mas eu sou um pouco crítico em relação à forma como o Estado executa algumas atividades. Eu acho que tinha que criar uma forma de equilíbrio maior, porque eu sei que, infelizmente, muitas das propriedades regulares hoje existentes é porque o custo é muito elevado para você ter ela formalizada. Isso a gente tem que repensar e ver uma forma de a gente tentar tratar isso de forma mais justa, para que você consiga, o cidadão, efetive direitos. Isso não está limitado só no serviço notarial ou de registro, não. Hoje, para você acessar a justiça, já está um negócio muito caro. Então, realmente, a gente tem que avaliar e encontrar esses métodos alternativos para a gente caminhar numa justiça social que desenvolva melhor os processos de informalidade. Podem me corrigir, desculpa. Nada pessoal, só uma questão de observação mesmo. Então, essa reflexão que eu deixei dos países que não conseguem conceder ao cidadão o título de propriedade imobiliária são condenados à pobreza. Porque ele fez um estudo que existe uma economia perdida no mundo que está na informalidade. E nós precisamos criar ferramentas para que você traga isso para a formalidade para gerar recursos e gerar benefícios a todos, né, da forma melhor possível dentro da sociedade. Deixa eu passar o vídeo.